Nos últimos dias, objetos misteriosos foram registrados nos céus de diferentes países. Uma esfera metálica na Colômbia, luzes verdes cruzando o céu da Austrália e um estranho disco prateado capturado por um telescópio nos Estados Unidos. Nada disso tem explicação. Eles não fazem barulho, não têm asas e se movem como nenhuma tecnologia conhecida. Seriam drones? Balões? Ou estamos diante de algo que vai além do que conseguimos entender? Assista com atenção, porque o que você vai ver agora pode mudar a forma como você vê o céu. A primeira aparição de hoje ocorreu em 26 de maio de 2025, em uma área remota próxima a San Vicente del Caguán, Colômbia. Segundo a testemunha, o vídeo foi capturado durante uma caminhada por uma trilha rural que oferecia uma vista ampla de plantações e colinas ao redor. O céu estava limpo quando uma esfera metálica foi avistada pairando silenciosamente à distância. O objeto parecia ser perfeitamente redondo e altamente reflexivo, sem asas visíveis, emendas ou apêndices. Seu comportamento era particularmente estranho. Embora permanecesse majoritariamente estável no céu, às vezes deslizava suavemente em uma direção antes de mudar rapidamente de posição ou velocidade. A testemunha notou que não havia som algum vindo dele. Com base na comparação visual com as copas das árvores próximas e a paisagem ao redor, estimou-se que o objeto tivesse entre 1 e 2 metros de diâmetro, pairando a uma altitude entre 300 e 500 metros. Apesar do movimento, não havia sinais claros de propulsão nem de características aerodinâmicas. Além disso, o vídeo parece ser autêntico e sem edições, compartilhado diretamente da fonte. Só após o vídeo ser publicado online é que começaram a circular teorias. Alguns céticos sugeriram que poderia ser um drone envolto em uma estrutura esférica, dado o modo como mudava de direção. No entanto, como apontado pela testemunha, o objeto era significativamente maior que a maioria dos drones, e ao contrário deles, não fazia nenhum barulho, nem mesmo ao acelerar. Outros propuseram que poderia ser um balão meteorológico, mas suas características, como a esfera metálica, velocidade e capacidade de manobra, não condizem com esses objetos. Por outro lado, alguns entusiastas de OVNIs especularam que poderia se tratar de uma sonda extraterrestre, talvez projetada para observar sem chamar a atenção. Embora nenhuma teoria tenha sido confirmada, a filmagem é uma das mais nítidas observações recentes envolvendo um objeto esférico metálico. E, por enquanto, sua verdadeira natureza permanece desconhecida. A próxima aparição foi registrada em Perth, Austrália Ocidental, em 15 de maio de 2025. De acordo com a testemunha, o objeto foi avistado pouco depois de chegar em casa e já apresentava um comportamento incomum antes mesmo do início da filmagem. O vídeo mostra um objeto voando em trajetória reta pelo céu noturno, enquanto piscava intermitentemente uma luz verde brilhante. Após cada flash, uma leve trilha parecia seguir o objeto, como um rastro tênue. No entanto, não se sabe ao certo se isso foi causado pelo objeto ou se era apenas um artefato do vídeo. A pessoa que capturou a filmagem mencionou que sofre de astigmatismo, uma condição que faz com que as luzes pareçam distorcidas ou desfocadas à noite, tornando mais difícil avaliar se a trilha era real ou uma distorção visual. A trajetória de voo do objeto se torna ainda mais intrigante no final do vídeo. As luzes verdes se apagam completamente, apenas para reaparecer momentos depois, agora seguindo em outra direção, sugerindo que o objeto havia alterado seu curso. À medida que o vídeo se espalhou online, o movimento errático e a mudança repentina de direção levaram os espectadores a descartarem explicações convencionais, como satélites, aviões ou drones. Alguns sugeriram que poderia se tratar de uma aeronave militar experimental, mas essa teoria também foi questionada, já que Perth não é conhecida por abrigar testes secretos de tecnologia aeroespacial.
Apesar da curta duração da aparição e da ausência de outras testemunhas ou filmagens adicionais, este caso continua sem explicação até hoje. Ainda não há uma resposta clara sobre o que foi capturado nos céus de Perth naquela noite. Esta aparição remonta a 2024, mas só foi tornada pública em junho de 2025, por meio de um relatório oficial do Exército dos Estados Unidos. Uma plataforma militar norte-americana, operando em algum lugar do Oriente Médio, capturou 1 minuto e 36 segundos de vídeo, mostrando um objeto peculiar no céu. A filmagem foi posteriormente enviada ao All Domain Anomaly Resolution Office, ARRO, o órgão oficial dos Estados Unidos, responsável por investigar fenômenos aéreos não identificados. O vídeo mostra um objeto esferoidal, popularmente apelidado de Uvo Metapod, por sua semelhança com o personagem Pokémon. O apelido surgiu após uma série de avistamentos recentes envolvendo objetos semelhantes, metálicos, reflexivos e frequentemente vistos, pairando ou deslizando sem propulsão visível ou características estruturais. Embora a aparência do objeto no vídeo seja clara, o ARRO optou por não divulgar dados específicos, como a trajetória de voo ou a velocidade estimada. No entanto, sua avaliação preliminar sugeriu que o objeto era quase certamente um balão de folha reflexiva de uso comercial. Essa conclusão foi baseada principalmente no formato do objeto, que corresponde a casos anteriores resolvidos envolvendo balões, como também em seu movimento, que parecia se alinhar com as condições do vento no momento da gravação. Mesmo com essa avaliação, algumas incertezas permanecem. O próprio ARRO observou que a identidade real do objeto não pôde ser confirmada de forma definitiva, e sem dados mais precisos ou evidências complementares, ainda há dúvidas sobre o que exatamente foi filmado naquele dia no espaço aéreo do Oriente Médio. A próxima aparição foi compartilhada por um entusiasta de telescópios da Virgínia, que capturou algo incomum nos céus na tarde de 28 de maio de 2025. Segundo a testemunha, ele estava observando o céu casualmente durante o dia, algo que costuma fazer para acompanhar pássaros, aviões e até manchas solares, quando um objeto não identificado entrou em seu campo de visão. O que chamou sua atenção foi o fato do objeto permanecer imóvel e silencioso. Descrito como metálico, liso e sem asas ou hélices, o objeto ficou pairando por alguns segundos antes de sair repentinamente do enquadramento, a uma velocidade impressionante. A testemunha destacou que não havia nenhum meio visível de propulsão e afirmou ter tirado uma sequência de fotos através do telescópio. A primeira foto revela apenas um brilho intenso, semelhante ao de uma estrela. A segunda mostra o objeto ligeiramente borrado, provavelmente devido ao movimento. Mas é a terceira e quarta fotos que mais impressionam. Capturam o que parece ser um objeto metálico em forma de disco, com surpreendente clareza à luz do dia. As duas últimas imagens mostram o objeto aparentemente decolando em alta velocidade, deixando um traço tênue. Apesar de a testemunha ter respondido ativamente a perguntas posteriores e confirmado que as fotos foram feitas com o telescópio, alguns céticos na internet sugeriram que as imagens poderiam ser falsas. No entanto, nenhuma evidência surgiu até agora para sustentar essas alegações. Até o momento, o avistamento continua sem explicação. Até agora, nenhum especialista conseguiu explicar o que realmente foi capturado nesses vídeos. Drones? Balões? Ou algo que simplesmente não pertence a este mundo? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. E se você já viu algo estranho no céu, conte sua história. Quem sabe ela aparece no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda há muitos mistérios esperando para serem revelados. Nos vemos no próximo avistamento.